Estes meses de janeiro e fevereiro estão submetendo os gaúchos, especialmente os porto-alegrenses, a temperaturas elevadíssimas. Não é raro ver-se, em vários locais da capital, os termômetros marcando 40 ou mais graus. No rigoroso inverno do Rio Grande do Sul, as doenças respiratórias lideram os atendimentos e internações nas redes de saúde do nosso estado. E neste verão, esta temperatura insuportavelmente alta, que efeito tem sobre o organismo humano? Alexandre Appel foi ouvir a opinião de um especialista, o presidente da Porto Alegre Clínicas e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo do Rio Grande do Sul, doutor Alexandre Diamante. Acompanhe a entrevista. Estamos na Porto Alegre Clínicas, uma das mais importantes operadoras de saúde suplementar do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, sendo recebidos pelo doutor Alexandre Diamante, diretor-presidente da Porto Alegre Clínicas. Aliás, eu quero lhe cumprimentar, doutor Diamante, pelos 30 anos da Porto Alegre Clínicas. 30 anos dedicados à vida. Tem uma agenda bonita que eu acabei de ganhar. A revista Saúde Magazine eu já tinha recebido. A foto do bolo na capa, muito bonito. Artigos excelentes. Excelentes. Se eu voltasse atrás nesses 30 anos, teria feito tudo igual ou teria feito alguma coisa diferente? Não, eu teria feito uma coisa. Eu teria contratado Alexandre Appel, em primeiro lugar, boa noite, que me procurou quando veio do Rio de Janeiro. Nós botamos um anúncio no jornal para ser nosso gerente comercial. Isso há muitos anos atrás, né? Tá lembrado disso, Estou lembrado. Tu desembarcaste do Rio com 2 filhas e me procurou, me pedindo um salário que na época nós não poderíamos pagar. E tu acabou indo para o Hospital de Clínicas. Me ligaste depois e foste para o Hospital de Clínicas. E depois eu te encontrei já como secretário substituto do trabalho. Eu acho que era do Edir Oliveira. Do Iradir Pietroski. Que hoje é conselheiro. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E aí a nossa amizade é isso. O que eu faria diferente era faria um esforço para cobrir a proposta do Hospital de Clínicas. Hoje você serias meu sócio. O senhor já estaria repousando e eu assumindo a empresa toda. Vê como é a vida, telespectador. Mas realmente, 30 anos, a pergunta do Alexandre, o que eu faria de diferente? Eu não sei o que eu faria de diferente. Faria tudo igual ou modificaria alguma coisa? Na verdade, porque a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu não faria tudo igual, não vou ser demagogo, evidentemente. A gente errou muito, né? Se confia em pessoas, enfim. Mas eu faria talvez 85% igual. Que bom. Você é vice-presidente da Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo aqui do Rio Grande do Sul. E nacional, eu sou secretário-geral da entidade nacional. Nacional. Fecharam bem as operadoras? Graças ao doutor Santa Helena, que trabalhou para mim lá e me indicou. É verdade. Não, mas a sua reconhecida capacidade, doutor Diamante. Vocês fecharam bem o ano de 2013. O doutor Santa Helena me disse que o que aumentou, né? Eu assisti. O programa, o Dr. Santa Helena, diretor-presidente do Centro Clínico Gaúcho, é um dos meus grandes amigos e eu mando um abraço para ele. Eu assisto as entrevistas dele, nós temos um trato, ele assiste as minhas. E, na verdade, essa área de saúde está mais difícil. O Alexandre Appel talvez seja o jornalista que mais entenda de planos de saúde, é o nosso apresentador oficial. Nós terminamos o ano bem e com uma tendência muito forte de melhorar. O que está acontecendo, Alexandre Appel, na verdade é a expulsão, a saída, a corrida das pessoas mais velhas dos planos de saúde. Tudo isso causado pelo governo. Existe uma cientista política chamada Lígia Bahia, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, que ela diz que quem vende planos de saúde a R$100 é picareta. Então, tu vê, Alexandre Appel, durante 30 anos da nossa empresa, eu aprendi a democratizar o acesso à saúde. Nós vendíamos planos de saúde a R$40, a R$35 e não faz muito tempo. Só que, apesar da dona Lígia Bahia, nós atendimos pessoas humildes, carentes, dando tratamento e ainda ganhando algum dinheiro. O que aconteceu nesses últimos anos? A judicialização da saúde, onde qualquer demanda vai para a justiça, tendo direito ou não tendo direito. Quero uma prótese de R$300 mil, porque o médico diz que é a boa. Não sabe o cliente que, às vezes, alguns médicos têm outros interesses nisso.
remédios caros. Isso tudo fez com que os planos de saúde crescessem nesse ano em torno de 3%, a Porto Alegre Clínicas cresceu 12% este ano. Excelente crescimento. Excelente crescimento pela situação. Pela situação. Tivemos uma época que nós crescemos quase 20% quando nós éramos bem menores. E o que acontece é o seguinte, os preços subiram, nós hoje somos uma das poucas empresas que estamos na contramão e aceitando planos individuais, só que acontece o seguinte, a procura de pessoas acima de 59 anos é alta e, infelizmente, o preço beira lá, sei eu, 300, 400 reais, é impossível. É caro? Eu acho muito caro, mas perto do que temos que dar é barato. Olha a situação que está acontecendo. É caro para quem paga, mas num plano individual de criança, eu acho, Diego, uns 70 reais. 61 reais. 61. Então, para uma criança de 0 a 18 anos é 61 reais. Para um idoso beira 300 reais. E o idoso está sendo expulso do plano de saúde, porque às vezes é um casal e tem remédio, pode fazer. Começa em R$1.000, salário mínimo. Hoje é R$724, é muito difícil. A saída é justamente os planos empresariais, onde o reajuste é negociado entre a operadora e esta empresa, né? É uma maneira, por isso tem, a maioria das operadoras não comercializa mais o plano individual, o plano familiar, engessado, né? É engessado. É completamente engessado. Complicado isso, né? Complicado e, pelo que eu tenho visto, muita gente nesses coletivos por adesões, principalmente de sindicatos, isso. Alexandre Appel, as operadoras estão pedindo reajustes de 20%, 30%, 40%, que é legítimo, porque os preços estão engessados, e estas pessoas vão ser mandadas para o SUS, porque não tem saída. Um plano hoje, coletivo por adesão, que o idoso pagava R$200, tem operadora pedindo 400, 500. Como é que ele vai pagar? E é legítimo, ou seja, dá para fazer isso. Não é, talvez, do ponto de vista quem paga 200 e para 400. Mas o telespectador tem que saber o que está acontecendo. Este ano, 87 novos procedimentos. É muita coisa, foram né? adicionados. Esse rol novo, Eu vi, estou falando, o meu amigo Francisco Antônio Santa Helena falou. Então, daqui a pouco é o seguinte, hoje uma pessoa tem uma doença, vai para o hospital e faz o tratamento no hospital. Agora, existem tratamentos para fazer em casa, que é muito mais caro e nem sempre significa que essa pessoa tenha disciplina de tomar. Sim, claro, depende porque vomia, tem de uma cuidador, depende de... Então, é assim que funciona. Os planos têm cada vez mais compromissos, mais obrigações, está bem entendido isso pela população, e infelizmente a tendência é de um aumento dos valores. Lamentável. Doutor Diamante, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um inverno rigoroso. Muito rigoroso. E nós sabemos que vocês, que têm pronto atendimento, como aqui tem, aqui embaixo, na Porto Alegre Clínica... 24 horas de 24 sol a sol. horas, Vocês têm uma demanda de serviços muito grande na época de inverno. Doenças respiratórias, doenças infecciosas de toda sorte. Os hospitais lotados, eu trabalhei dentro de hospital, no hospital de clínicas, enfim. É um negócio complicadíssimo. Mas nós estamos vivendo este ano no Rio Grande do Sul uma onda de calor insuperável. São recordes históricos de calor. 40 graus à sombra, 44, 48 no sol. É um clima horrível. Que todos nós sentimos. Esse tipo de clima, que tipo de problema de saúde pode acarretar nas pessoas? O senhor que atende medicina do trabalho, será que os funcionários estão indo trabalhar? Bom, nós estamos em greve de ônibus, mas será que estão indo trabalhar? Será que estão rendendo? As pessoas idosas, como é que passam com um calor desse? O que acontece com o ser humano? Eu estou apavorado com o nosso clima. Não só tu, Alexandre. O que acontece, explicar para o telespectador, é muito simples. Com a temperatura nesta situação, 34, 35, temos ainda a umidade do ar, que também está essa sensação ruim, e isso tem a ver no trabalhador com a idade. Por exemplo, um jovem de 18 anos tem chance de sofrer menos com calor do que alguém de 60. Um obeso sofre mais com calor do que um magro. Muito bem.
Então, esse tipo de consideração, na verdade, faz com que as pessoas, qualquer dos 18 aos 60, percam fundamentalmente o poder de concentração. Tu começa a trabalhar e tu não aguenta, tu só fala no calor, no calor. Então, a tua produtividade cai, o teu poder de concentração diminui e com isso tu fica muito mais suscetível a acidentes do trabalho. Do trabalho. Principalmente, eu não estou falando de quem trabalha num escritório, eu estou falando do operário que está na obra, que está trabalhando no basquete. Então, o que nós podemos fazer para isso? A pessoa tem como reagir de duas maneiras. A transpiração, que todos nós conhecemos, o que é a transpiração? É o suor que nós vamos, porque nós estamos expostos ao calor, que pode ser o sol, o próprio sol, ou através de uma fonte quente. Tem gente que trabalha em siderúrgica, tem gente que trabalha normalmente... Dirigindo um ônibus com aquele motor do lado? Nós estamos com um ônibus sem ar-condicionado, no sol o dia todo, a temperatura chega a 50 graus. Então o que acontece? A perda de concentração, nem vou falar na chance de acidente, de bater o ônibus, mas faz com que a pessoa comece a suar, o suor, e também a perder o calor pela pele. A circulação sanguínea da pessoa aumenta pela pele e nós perdemos calor pela pele. Por isso que não é legal a pessoa estar com roupas de manga comprida, calças. Por isso que a brigada tolerou botar a bermuda, porque a pessoa perde calor pela bermuda. Mas uma coisa é perder o calor, a temperatura vai subindo, a nossa temperatura ideal é até 37 graus, 36,5, daqui a pouco nós estamos com uma insolação. E o que é insolação? Isso é muito comum nas corridas, quando a pessoa corre uma maratona ou qualquer, 5 quilômetros é mais difícil. Então, o calor do corpo vai subindo e a pessoa começa a ter confusão mental, que pode acontecer também, além de cãibras, pelo fato do calor, cãibras, desmaios. Então, no caso de insolação, principalmente para trabalhadores que estão ao ar livre neste calor, os colegas têm que ter uma brigada de primeiros socorros, tem que ter muito cuidado. Como é que se previne isso? Eu estava conversando antes, nós temos que prestar o nosso depoimento e a nossa gratidão para o senhor Carrier, que foi a primeira pessoa que propôs e inventou o que nós chamamos de ar-condicionado. Ele nos Estados Unidos era um engenheiro, foi chamado e ele projetou ambientes ventilados nessa área de siderúrgica, de calor, tudo. Então o que nós temos que fazer para prevenir? Fundamentalmente, hidratação, muita água. Beber água. Água. O ideal, sais, não, água, beber água. Então, de 15 em 15 minutos, água para repor o que está perdendo e para refrescar. Sair do sol e ir para uma sombra debaixo de uma árvore, dar uma descansada, por isso que diminui também a produtividade. A produtividade cai muito. Tá. E tentar um ar fresco, alguma coisa, para a temperatura do corpo baixar, tu te sente melhor e volta à atividade. E por último, assim, nesse nosso diálogo, a adaptação ao calor. Quando nós vamos para um outro continente, ou vamos no inverno para a Bahia, que está um calor, em julho, nós levamos 2, 3 dias para nos acomodar. Então, de uma maneira ou outra, Alexandre Appel, a maioria das pessoas, não é esse calor infernal senegalês, que no Senegal, em Dakar, dizem que é brasileiresco o calor senegalesco que nós sentimos. Então, tentar se adaptar dessa maneira, trabalhando de short, tomando água, indo para uma sombra. Mas o resumo é o seguinte, diminui a capacidade. E quando eu era muito jovem, o único lugar que tinha ar-condicionado, ao menos em Porto Alegre, que eu era jovem, eram os bancos. Verdade. Eu passeava na rua da praia e entrava naqueles bancos. E alguém me dizia, eles fazem isso não por ser bonzinhos, para o funcionário poder trabalhar melhor. Então hoje nós estamos aqui num clima maravilhoso, estou com 30 mil BTUs nessa sala e nós estamos bem. Mas o trabalhador em si, no ônibus, na repartição, nas delegacias, que às vezes a gente frequenta uma delegacia, é um ventiladorzinho e a pessoa tem que tomar água e sair.
Esta é a moral. Por isso, e para encerrar esse assunto, Alexandre, os países nórdicos, os países frios, existem teorias que a pessoa trabalha mais porque é muito frio. No frio. Então, os países de maior desenvolvimento são os países frios, onde tem maior desenvolvimento social. Noruega, Suécia, os países... Os indicadores de desenvolvimento humano Isso que eu são queria muito dizer, mais elevados. São muito mais elevados. Porque aqui é o seguinte, o pessoal brinca normalmente com o nordestino, que ele dorme na rua, come um coco ali, não tem porquê, não precisa de uma casa, não precisa que a natureza tome o banho de mar dele. Então, também com um pouco preconceito em cima disso. Mas os indicadores de desenvolvimento humano, os países frios estão em primeiro lugar. Quem me conhece sabe que eu tenho horror desses campeonatos de futebol regionais. Tenho pavor. Até porque em 1967, eu me lembro, surgiu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Grêmio Internacional, passaram a disputar competições nacionais. Eu ia no Olímpico torcer pelo Inter sem briga. Eu ia no Olímpico também assistir jogos do Inter Internacional. Sem briga. É uma coisa impressionante. Então, desde lá que eu entendi que os grandes rivais de Grêmio e Inter não são Grêmio e Inter. Os rivais são os outros clubes do Brasil inteiro. E hoje, felizmente, nossos clubes disputam torneios internacionais. O Internacional, campeão do mundo, como o Grêmio, Libertadores, etc. Mas teimam em fazer esses campeonatos regionais, doutor Alexandre Diamante, que para mim são deprimentes. Eu lhe confesso que não assisto, tenho o pay-per-view e não assisto. Agora, eu fico pensando o seguinte, com este calor de 40 e tantos graus, como é que joga futebol, doutor Alexandre Diamante? Pelo amor de Deus, me explique isso. Eu vou só te dizer isso. Essa semana, uma rádio me procurou sobre esse assunto, a gente trabalha em medicina do trabalho, obrigar jogadores que são, aí voltando ao que eu falei, bom estado físico, bem preparados, mas no sol das 16 horas, e me chama a atenção que a DRT, que é tão justa, tão correta, fez com que este grupo, para ser televisionado, pudesse jogar às 17 horas. O Internacional, no domingo que passou, jogou às 7h30 e teve 2 paradas técnicas por tempo. Na verdade, não é humano, não é factível, há risco sim de ocorrerem a insolação que eu falei no início e até desidratação e problemas. Pode levar à morte. Pode levar à morte. Infelizmente, sim. Mesmo sendo atletas bem preparados, mas é uma situação no Paço da Areia, o Grêmio jogou um outro dia ali, pois é, que coisa 60 graus, queimaduras na sola dos pés. É que o que salva é que são jovens, 20 anos, o Grêmio e o Inter jogando com sub-23, são jovens, mas na verdade é o seguinte, o bom senso, que existe o bom senso dos clubes, não deve ser permitido antes das 7. Por que às 7? Porque já baixou o sol e há uma tendência, pode ter uma chuva, pode ter alguma coisa, e a temperatura seria menos de 30 graus. Para ter uma ideia, o nosso telespectador, esses dias um avião de uma companhia não decolou. Pois é, me conte isso. Um avião da Copa Airlines... Isso. Era o voo das 11h30 que fazia Porto Alegre, Panamá, não decolou. Não decolou, levou, os passageiros desembarcaram, eles hospedaram em hotel, quer dizer, foi uma coisa, não foi por economia, foi uma coisa séria. O que eu li, os técnicos, e acreditei, é o seguinte, com tanto calor, que os jogadores também não devem jogar, dilata motor, e tem que ir com menos combustível e a pista teria que ser maior. Então, para evitar um risco de acidente... Pagaram um hotel, pagaram tudo e marcaram para 00:30 o voo, por segurança. Os técnicos dizem que é viável, que já aconteceu isso e teve que fazer 2 paradas, uma na Bolívia, para botar mais combustível. Mas provavelmente o avião devia estar lotado, período de férias, com muito combustível, eles optaram por transferir em 12 horas, até os voos têm que ter segurança, Alexandre. Achei, claro que foi desagradável, hoje, no outro dia, a empresa deu um comunicado, ninguém perdeu as conexões, enfim, deu um contratempo de 12 horas, mas eu acho que foi... Em vez de chegarem lá às 10 da noite, chegaram às 6 da manhã. Eu achei que
preservou a segurança das pessoas. E dentro dessa loucura, que também no Campeonato Gaúcho, desde jogarem rojões e outras coisas... Isso é que coisa horrível aquilo. Ameaçaram também um avião da American Airlines de uma bomba, né? Que também teve que fazer Que mundo em turbulência, né? O mundo em turbulência, as pessoas não respeitam mais ninguém. Ninguém respeita ninguém. E a falta de respeito que vai de greves de serviços essenciais, a falta de respeito de profissionais que têm que nos atender, porque são pagos para isso qualquer categoria, médico, engenheiro, recepcionista, funcionário público, mas, voltando ao início, o calor excessivo gera irritabilidade e às vezes tu acaba jogando as patas em quem não merece. Não merece. Quem é hipertenso? O calor é bom ou é ruim? Não, o hipertenso, por definição, tem que tomar medicamento. No calor, como há uma dilatação dos vasos, a tendência é a hipertensão diminuir. Mas o hipertenso tem que procurar o seu médico. Hoje o acesso à medicina está mais fácil. Aqui na Porto Alegre Clínicas também temos consulta 24 horas, não tem nenhum problema. E quem for hipertenso tem que tomar a sua medicação. No calor, a tendência é a pressão ficar mais normal, digamos assim. Só que a hipertensão não tem uma relação muito grande nem com calor, tem relação com outras coisas, tem um percentual genético, tem um percentual de obesidade, um percentual de sedentarismo, pessoas que fumam, são várias causas. O calor, digamos, quem é hipertenso vai demorar um pouco mais para ter um AVC ou ter alguma coisa, que o grande número desses problemas, como tu sabe, é no inverno, né? O senhor foi procurado pela EGR para prestar serviço de atendimento nas estradas, socorro com as ambulâncias? Não, a EGR é a Estrada Gaúcha, né? Pelo que eu vi, está liberado, não tem nada, né? O trânsito, esse tipo de... Não fomos, objetivamente não fomos. Pois é, deviam procurar a Abrange. Alguém me disse que estariam procurando a Abrange para tentar ver se as operadoras não disponibilizariam ambulância. É uma coisa perigosa nessas estradas aí. Que estão sem nada, né? Estão sem. É impossível. Quer dizer, eu moro em Águas Claras, na RS 040, se acontecer algum acidente, só existe uma do SAMU. Uma do SAMU em Viamão, uma ambulância, até chegar na RS 40. Quer dizer... O Odilon Sanches, que era um parceiro da Concepa, foi promovido, está trabalhando lá em Goiás, Belo Horizonte, naquela região, Goiás, Minas, porque promovido lá pela Concepa. Eu realmente, GR não nos procurou, nem Abrange, nem ninguém, então... Pois é, que vocês têm unidades móveis, né? Eu fico tão preocupado com essa época, agora as pessoas lotam as estradas, é uma coisa terrível, né? Que em volta da Freeway, tu faz bem, Apple, tu não é muito fã de praia, tu eventualmente vai num evento e volta no mesmo dia, mas os fins de semana... Tem sido terríveis, né? Terríveis porque do meio-dia de domingo, nem segunda-feira, eu estava ouvindo até 10 da manhã de segunda-feira, estava o caos total. É o caos total. E não é nada feito, não é criticar, mas as obras, a prefeitura, através dos seus órgãos, não ajuda, não consegue enxergar, e o Estado também não está preocupado. É difícil. Doutor Alexandre, obrigado pela agenda bonita. 30 anos dedicados à vida, é verdade, que espetáculo, né? E tu foste muito importante durante muitos anos no programa Consumidor RS, acho que desde a estreia do programa, eu fui o teu debatedor. 98, o tempo passa muito rápido. Minha mãe, que nos assiste sempre, Alexandre, tem 91 anos, e ela diz, a vida passa muito rápida. E eu quero dizer o seguinte, eu não sei, mas até a doutora Margarete, que hoje também está fazendo uma parceria com a doutora Mirelle Alves Braz, a doutora Margarete era nossa parceira, e o doutor Tessaro, enfim, nós tínhamos um time lá muito bom e, olha, programa de grande sucesso, Consumidor RS. Hoje o Apple mudou um pouco o estilo, não é mais em gabinete, é que o Tiago Silva, que na época era o dono da Lumière, um dos donos, hoje virou mais... Está no trabalho braçal, mas... É verdade, é verdade. Não dá para a gente incomodar as pessoas, tirar a pessoa do seu escritório, enfim, do seu trabalho, para levar para dentro de um estúdio, às vezes horários ruins, trânsito complicado. Acaba que o convidado vai, mas vai de má vontade por vezes. Com calor, com trânsito, risco de assalto. Nós vivemos risco de assalto, a violência é tremenda. Vai para o comunicador. É verdade, aí o comunicador fica tenso, às vezes a pessoa fica fugindo, não retorna a ligação, para tentar levar uma pessoa para estúdio. Aqui a gente vem aqui, toma
uma Coca-Cola zero Vamos que tem tomar. que ter ali dentro. E no poderíamos Big Bar fazer, para condicionado. encerrar aqui, Alexandre Iappi, os melhores momentos do Consumidor RS. Já aconteceu de tudo, né? É verdade. Fizemos uma gravação, uma vez eu fiz um comentário, a convidada se levantou e foi embora, É verdade. né? É verdade. Tivemos momentos marcantes, momentos muito bons, momentos difíceis. Podíamos fazer Mas os sempre, melhores momentos. sempre procurando fazer com que as pessoas que nos assistem, de alguma forma, reflitam sobre esses temas que são aí do nosso dia a dia com muita dificuldade. Doutor Diamante, feliz 2014, Pra sucesso. nós, saúde. Que a Porto Alegre Clínicas continue aí atendendo, não tem reclamação em hora de defesa do consumidor, nada. As nossas empresas aqui no Sul são muito sérias, né? São muito poucas, sérias. atualmente são poucas, né? São poucas, mas sérias. As exigências estão É. cada vez maiores e para É ficar verdade. nesse mercado Tem que ser bom. tem que ser bom. Tem que ser bom, é isso aí. Direto aqui da Porto Alegre Clínicas, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.